Fala galera, tudo certo com vocês? Bem, a gente vai falar primeiramente sobre matemática financeira, então a gente vai falar sobre porcentagens, aumentos, descontos, aumentos sucessivos e descontos sucessivos, né? Quando a gente fala inicialmente sobre porcentagem, a gente tem que ter em mente o seguinte, que a porcentagem nada mais é que uma aplicação de uma fração cujo denominador é igual a 100, né? Então a gente tem que x% representa x%. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre porcentagem, a porcentagem ela pode ser aplicada na forma de fração, na forma decimal ou na forma percentual. Então uma vez que a gente tenha, por exemplo, 25 por 100, isso aqui é uma fração que é equivalente a 1/4. Então, quando a gente pega em forma de fração, obviamente que existe a forma irredutível e a forma da fração com o denominador 100. A partir do momento que a gente divide 1 por 4, obviamente a gente tem 0,25, que a gente já sabe que é 25 sobre 100, logo corresponde a 25%. Então, nós temos aqui esse conceito básico de porcentagem, ele trabalha com a fração, que pode vir também em forma decimal, ou mesmo trabalhando com a parte percentual, tantos por cento de alguma coisa. Bem, quando a gente fala sobre porcentagem, essa aplicação normalmente é feita em forma de descontos e acréscimos, né? Nós temos aqui uma tabelinha onde eu montei alguns descontos e acréscimos para que a gente possa falar. Então, por exemplo, 20%. Em forma de desconto, a gente tem que pensar o seguinte, que dentro da porcentagem, né, nós temos que 1, que representa 100 sobre 100, que é o famoso 100%, sempre será o nosso referencial. Então, a partir do momento que a gente promove um desconto, a gente vai ter um valor abaixo de 1. Se a gente tem um acréscimo, a gente vai ter acima de 1. Então, nós temos que 20% em forma de desconto é 0,8, por quê? Porque a gente faz 1 menos 20%, que é 0,2, consequentemente é 0,8. Então, para você calcular diretamente o valor descontado de 20%, você não precisa calcular 20% do valor e subtrair no final. Você multiplica direto por 0,8 e, obviamente, você já vai ter o resultado final. O mesmo acontece no acréscimo, né? Eu não preciso calcular 20% de um determinado valor para depois acrescer. Eu multiplico por 1,2. Então, dessa mesma forma, se o 1 é o nosso referencial, se o desconto é de 35%, então a gente vai fazer 1 menos 0,35, que consequentemente vai dar 0,65. E um acréscimo de 35%, 1,35. 42% de desconto, multiplica por 0,58 e acréscimo de 42%, 1,42. Por último, 71% de desconto, vou multiplicar por 0,29, que vai ser 1 menos 0,71, e acréscimo 1,71. Dentro dessa parte de porcentagem, acontece também algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, vamos supor que a gente tenha um aumento de 200%. Tá. Existe a porcentagem 200%? Claro que existe. A questão é, como se vai ser feito na forma de desconto? Bem, em relação a desconto, o máximo que a gente pode ter é 100%, que obviamente 100% de desconto, a mercadoria vai estar de graça. Então não tem em relação a 200, né, um desconto. Então se eu colocasse aqui 200, como é que a gente faria em termos de desconto? Não tem como. E acréscimo tem? Tem. 1 mais 200% dá 2, né? Então a gente multiplicaria aqui por 3 ou 3,00. Só para manter o padrão aqui, beleza? Então nós temos aqui que dentro da porcentagem existem acréscimos de muito maiores do que 100%, né? Acréscimos de 380%, principalmente quem já trabalhou alguma vez com cartão de crédito, sabe muito bem que as porcentagens podem aumentar exponencialmente, beleza? Então quando a gente fala sobre essas porcentagens acima de 100%, já na parte de desconto isso não é acessível, né? Uma vez que o desconto máximo que a gente possa ter é de 100%. Outra coisa importante é que muitas vezes a porcentagem ela é utilizada na probabilidade. Só que falando sobre probabilidade, a probabilidade ela só trabalha de 0 a 100%. Também, né? Por quê? Porque dentro da probabilidade, uma vez que você tenha a probabilidade de 100%,
com certeza absoluta um evento vai acontecer. Então, na probabilidade também não tem a probabilidade de 300%, 200%. Não. Então, a probabilidade ela só varia de 0 a 100%. Então, a porcentagem tem algumas limitações. Nesse caso aqui do acréscimo, sem problema nenhum. Só que na parte de desconto, você tem um desconto máximo de 100%. Beleza? Bem, então nós temos aqui que a porcentagem, né, ela se aplica dessa maneira. E a gente tem a regra do dedador, né? O que é a regra do dedador? Quando a gente tem aqui 20% de, vamos botar, R$560. Como é que a gente interpreta esse tipo de problema? Esse DER aqui, ele possui um fator multiplicativo. Então, ele trabalha com a multiplicação. Então, uma vez que a gente tenha 20% de 560, a gente vai fazer 20 sobre 100 vezes 560. Lembrando que essa parte percentual de uma aplicação direta, eu posso fazer de forma fracionária, inclusive da sua forma irredutível. Posso cortar o 0 com 0, simplificando 2 com 10, ficaria 1 sobre 5. Posso trabalhar com a sua forma decimal ou diretamente na forma percentual, só que no final tem que dividir por 100. Então acabaria dando na mesma coisa, né? Então nesse caso daqui, como nós temos 2 zeros embaixo e 2 zeros em cima, eu posso simplesmente simplificar. Até porque o 560 é como se fosse 560 sobre 1, né? Então na multiplicação entre frações, posso simplificar qualquer elemento de cima, qualquer elemento de baixo. Consequentemente, 2 vezes 56, aqui daria o total de 112, né? Então, muita gente prefere fazer acréscimos e descontos trabalhando dessa metodologia, né? Multiplicando primeiro pelo percentual e depois somando, subtraindo de acordo com a necessidade. Então, se eu tenho aqui, né, um acréscimo de 20%, eu somaria, né, 560 mais 112. Se fosse o desconto, eu subtrairia. Só que, particularmente, quando a gente está falando sobre vários percentuais, principalmente nos juros simples, juros compostos, muitas vezes as operações são muito grandes, né? Então, se a gente ficar toda hora se preocupando, subtrair e somando, pode ser que dê muito trabalho no final, tá? Então, nesse caso daqui, valeria muito a pena, se no caso, se a aplicação fosse de desconto, multiplicar direto por 0,8 ou 80%, e se fosse no caso de acréscimo, multiplicar por 1,2. Daria da mesma maneira. Então, no caso aqui, né, se fosse um acréscimo, né, então eu pegaria 560, somaria com 112, né, aqui daria R$672. Então, dentro do acréscimo, se a gente fosse baseando no percentual do quadro inicial, a gente multiplicaria direto por 1,2 vezes 560, ou 120% vezes 560, que nesse caso específico, né, cortando 2 zeros com 2 zeros, 12 vezes 56, já sairia direto os 672. Então, eu não perderia tempo em relação a calcular o percentual para depois somar. O mesmo acontece no desconto, né? Então, no desconto aqui, que seria 560 menos 112, né? Eu poderia aplicar direto, multiplicando por 0,8 vezes 560. Daria a mesma coisa, né? Então, nesse caso daqui, deixa eu fazer a operação. Aqui dá 5, vai ficar 8, 4, 4. R$448. Então, aqui, 8 sobre 100, perdão, 80 sobre 100, vezes 560, cortando 2 zeros com 2 zeros, 8 vezes 6, 48, e vão 4, 8 vezes 5, 40, com 4, 44. Ou seja, daria o mesmo valor. Então, nós temos aí que dentro dessa porcentagem básica, né, obviamente, se ele quer saber apenas o percentual direto, 20% de, tantos por cento de alguma coisa, você multiplica a sua porcentagem. Só que em termos de acréscimo e desconto, seria o ideal multiplicar, no caso aqui, por 1,2 ou 0,8, baseando-se na nossa tabela de percentuais, beleza? Então, daqui a pouco a gente fala sobre um pouquinho mais de porcentagem. Vamos lá, gente? Então, dando continuidade aqui a essa parte inicial de porcentagem matemática financeira, vamos trabalhar primeiro com a variação percentual. Quando a gente fala sobre variação percentual, existe uma fórmula que eu particularmente não gosto muito, né? O pessoal pega logo o valor final, subtrai o valor inicial e divide pelo valor inicial, para saber quanto foi de aumento ou de desconto, né? Então essa ideia daqui, ela vem justamente com essa proposição.
Então aqui, por exemplo, eu tinha um valor de um determinado objeto, né, uma determinada mercadoria, que era de R$ 25,00 e passou a valer R$ 28,00. Qual foi a variação percentual? Se essa variação percentual for positiva, obviamente houve um acréscimo. Se a variação percentual for negativa, houve um desconto. Então a ideia, né, que nesse caso aqui, ao fazermos direto o valor final dividido pelo valor inicial e subtraído de 1, a gente vai perceber que ao tirarmos o 1, que é o 100%, a gente vai ter justamente essa variação percentual. Então nesse caso daqui, se a gente aplicasse o início da fórmula, ficaria 28 menos 25 sobre 25, né? Que nós temos aqui 3 sobre 25, que daria 0,12, que corresponderia a um aumento de 12%. De outra maneira, então, se fizéssemos, né, 28 sobre 25, que dá 1,12, ao tirarmos 1, né, destacando aqui o 1, a gente teria um aumento percentual. Só que essa questão da variação percentual, bastando pegar justamente o 100%, né, que é o valor inicial, e colocando no denominador, obviamente você vai saber se é um aumento ou desconto. Claro, se ficou mais caro, se ficou mais barato, a gente vai perceber isso aí na prática, né? Então, não precisa de fórmula, basta a interpretação e, obviamente, pensar sempre que é o seu 100%, beleza? Outra coisa importante dentro da matemática financeira são os aumentos e descontos sucessivos, que podem ter, inclusive, variações de desconto e acréscimo ao mesmo tempo, né? Então, vamos supor aqui, aumentos sucessivos. Dentro dos aumentos sucessivos, muitas vezes a gente tem alguns equívocos em relação a isso. Por exemplo, uma pessoa recebeu uma promoção, aumentou o salário dela em 20%. Vamos supor que depois de 6 meses houve um novo aumento de 30% no salário dela. Então nós temos aí que um aumento de 20%, depois um novo aumento de 30%. O quanto foi o valor acumulado nesse período, né? Então muita gente falaria assim, 20% mais 30%, 50%. Não tem nada a ver com isso, né? Então a gente vai ver aqui uma ocasião primeiro, antes desses valores que eu falei. Então vamos supor que a gente tivesse aqui um valor de R$100, né? E a gente tem um aumento, vamos promover um aumento de 10%. A partir do momento que a gente tem um aumento de 10%, fácil, né? A gente vai multiplicar por 1,1 ou calcular 10% de 100, que dão R$10, e vai ver justamente o valor que vai ter, né? Então nós temos aqui um valor de R$110, que vai ser um aumento, uma multiplicação por 1,1. Beleza. Vamos supor que a gente tivesse um novo aumento de 10%. Como ficaria isso? Então, vamos pegar aqui um aumento novamente de 10%. Tá? Em cima agora do novo valor, claro, né? Então, ao multiplicarmos, né, por 1,1 de novo, nós vamos obter um novo resultado que vai ficar 121. Então, o que muita gente pensaria dentro dessa ocasião? Se eu tive um aumento de 10%, depois um novo aumento de 10%, 10 mais 10 daria 20. Bem, só que na porcentagem não funciona assim. Nós temos aí um processo cumulativo, né? Então nós temos aqui um valor que, nesse caso, eu estabeleci R$100, só que poderia ser um valor qualquer. Um valor X, que foi aumentado vezes 1,1 e novamente aumentado 1,1. Então nós temos aqui X multiplicado por 1,21. Então, seguindo o princípio de subtrair 1 para poder analisar o desconto ou acréscimo total, nesse caso daqui, esse valor 0,21 representa um aumento percentual. Então, diferente do que normalmente a gente pensaria, que 2 aumentos de 10% daria um único aumento de 20%, não, dá um aumento de 21%, justamente pelo processo cumulativo. Então, se você tem uma mercadoria que ela custe X, aumentou 20% e depois teve um novo aumento de 30%, então, como eu falei inicialmente, poderia ser o salário de alguém. Tem um aumento de 20%, depois de 6 meses, um novo aumento de 30%. Então, não é 20 mais 30, 50, não é assim que funciona. Então, nesse caso aqui, eu tenho que multiplicar justamente esses dois valores, né? Então, aqui vai ficar x vezes 1,56. Então, aqui a gente percebe que, erroneamente, até mesmo na múltipla escolha de um concurso, teria facilmente, né, o 50%. Então,
por exemplo, na prova do Enem, seria muito fácil, estaria logo da letra A, 50% seria o valor, justamente que a pessoa normalmente pensaria. Há um aumento de 20%, depois um novo aumento de 30%, somaria os resultados, né? E nesse caso aqui não, nós temos aqui um aumento de 56%, beleza? Então, isso funciona tanto na parte de acréscimo quanto de desconto, né? Então, aqui nós temos em descontos sucessivos a mesma coisa, né? Então, dentro de descontos sucessivos, vamos supor que uma determinada mercadoria ela custasse um valor Y, né? Ela não está vendendo muito, teve um desconto de, vamos supor, 10%. Multiplica por 0,9. A mercadoria continua encalhada e houve a necessidade de fazer um novo desconto, uma nova promoção. Agora uma promoção de 20% de desconto. Então você vai multiplicar por 0,8. Então, deu-se um desconto de 10%, aí não funcionou, deu um novo desconto de 20% em cima do novo valor. Tá? Qual foi o desconto total? Então não é simplesmente somar, né? Então aqui a gente tem 9 vezes 8, 72, 0,72. Então, utilizando a lógica do 1 menos 0,72, né, a gente vai ver justamente o valor, né? Então, como a gente viu no primeiro quadro, toda vez que está abaixo de 1, 0, corresponde a desconto. E 1, 2, 3, seria, obviamente, acréscimo. Então, nesse caso especificamente aqui, 10 com 20 não dão 30. Estão percebendo? Aqui nós temos um total de 28% de desconto. Então, a gente faz 1 menos 0,72, que corresponde a 0,28. Então, nós temos aqui 28% de desconto. Tá? Então, esse processo cumulativo é justamente o processo que a gente utiliza lá nos juros compostos para trabalhar, né? Só que nos juros compostos existe uma taxa fixa, sempre aumentando um determinado percentual, só que a gente sabe que muitas vezes não se trabalha com elementos fixos, principalmente quando existe variação dentro de bolsa de valores, com aumentos percentuais, a própria inflação, né, que ela muda de ano para ano, então por isso que esses processos cumulativos, eles variam também essa parte percentual. Só que uma vez que você assine um contrato, por exemplo, com um banco, de um determinado parcelamento, de um empréstimo, geralmente se estabelece um juros fixo. Até mesmo, por exemplo, financiamento de um carro, financiamento de uma casa. Então você tem aí um pré-estabelecimento sobre um valor de uma taxa fixa, né? E essa taxa pode ser renegociada dependendo, obviamente, do valor, mais para frente. Então, muita gente tem dificuldade, às vezes, de pagar um determinado período, então se estuda justamente uma redução dessa taxa. Só que, com certeza absoluta, o banco, a instituição financeira que fez esse empréstimo, ela já ganhou bastante dinheiro em relação a isso. Beleza? Então, quando a gente pensa assim, mas a gente ganhou pouco, depende do pouco, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no percentual de 1%, se você tem 100 reais, 1% é R$1. Mas quando a gente tem 1 milhão, 1% de 1 milhão dão 10 mil reais. Então, se a gente pensa assim, 1% de 1 milhão dão 10 mil reais, não é tão pouco assim. Então, depende, obviamente, do referencial e do capital que está sendo empregado. Beleza? É isso aí. Bem, aqui nós temos dois exemplos que causam muita estranheza na maioria das pessoas em termos de porcentagem, que a gente vai ver sobre a relação dos percentuais, como geralmente a gente pensa numa soma, numa subtração, só que na verdade a gente tem que pensar justamente no produto contínuo dos aumentos e descontos percentuais. Então vamos supor que uma determinada empresa, né, ela divide o seu capital a ser trabalhado em 4 trimestres, né? Então vamos supor que no primeiro trimestre do ano houve um aumento de 10% no capital. No segundo trimestre, um aumento de 11% também do capital. No terceiro trimestre, um desconto, na verdade uma perda de 10%. E no último trimestre, uma nova perda de 9%. Quando a pessoa, ela simplesmente olha esses valores aqui, se você analisar a parte positiva, nós temos 21% e a parte negativa tem 19%. Então muita gente pensa assim, nossa, ganhou-se dinheiro. Não, só que não é o que acontece. Então nesse caso daqui, vamos supor que a gente tivesse um capital X. Um aumento de 10% implicaria uma multiplicação por 1,1. No segundo trimestre, um aumento de 11% multiplicaria por 1,11. No quarto trimestre, ao multiplicarmos por 0,9, a gente justifica a perda
de 10%. E, finalmente, no último trimestre, né, nós temos aqui uma nova multiplicação agora por 0,91, justificando a perda de 9%. Na hora que você multiplica esses percentuais aqui, eu não sei de cabeça, mas deve estar próximo disso, 0,99999, acho que dá aproximadamente isso. Então a gente percebe que se fosse 1, a gente teria um aumento. Só que se for 0, isso aqui houve uma perda percentual, ok? Então, por mais que aparentemente pareça que a gente ganhou, né? Justamente a parte positiva é maior que negativa, só que quando a gente põe isso dentro da multiplicação percentual, a gente percebe que, na verdade, houve uma perda de valor substancial, beleza? Bem, outra coisa interessante também é como a gente, muitas vezes, é enganado dentro das lojas. Então, por exemplo, uma mercadoria ela custa um determinado valor, ela teve um desconto de 20% e depois ela teve um acréscimo de 20%. Então, muita gente pensaria assim, voltou para o valor inicial, só que na verdade não é assim que funciona, né? Então, vamos lá. Se você tem a mercadoria que ela custa X, um desconto de 20% multiplica por 0,8. Após isso, quando você tem um acréscimo de 1,2, a gente vai ver que isso aqui vai dar 0,96x. Fala assim, ué, não voltou para o valor? Então, na verdade, aqui eu vou explicar duas coisas. Primeiro, quando você tem oscilações iguais, percentuais, de aumento de desconto, sempre você perde. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, como eu posso analisar isso de uma outra maneira? Você pode atribuir um determinado valor. E o terceiro, ainda vou mostrar aqui qual deve ser o aumento percentual para voltar a ter o valor inicial, né? Então, vamos lá. Se a gente pensasse que a gente tem aqui R$100, após um desconto de 20%, você teria 20% de 100, seria 20, então você teria R$80. Ao fazermos um acréscimo de 20%, vai ser 20% de 80. 20% de 80 dá R$16, ou seja, você passa para R$96. Então, se R$100 corresponde a 100%, R$96 corresponde a 96%, que é o que nós vimos ali. Só que isso independe do valor, R$100, R$1.000, R$1 milhão, isso sempre será dessa maneira. Então, aqui você tem uma perda percentual de 4%. Então, olha a dica que eu vou dar. Eu tenho aqui uma mercadoria que custa X. Aí ela sofreu um desconto de 20%. Então, nós vamos multiplicar isso por 0,8. Qual deve ser o aumento percentual que eu preciso promover para voltar a ter o valor, né, inicial? Então, a gente vai pensar o seguinte, que eu tinha aqui X e multipliquei por 80%, que é um desconto de 20%. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a fração e inverter. Por que a gente vai inverter? Porque ao invertermos a fração, nós vamos cortar o 80 com 80, o 100 com 100 vai voltar a ter X. Se a gente pega 80 dividido por 100, dá 0,8, que corresponde a um desconto de 20%. Se a gente pega 100 dividido por 80, vai achar 1,25, que corresponde a um aumento de 25%. Então, se eu descontei 20%, eu preciso aumentar 25% para ter o mesmo valor inicial. Então, se você tiver alguma dúvida, por exemplo, houve um desconto de 30%, 70 sobre 100. Quero saber o quanto eu devo aumentar para poder voltar ao valor inicial. Você inverte a fração e você vai ter o resultado, beleza? Então essa é a forma mais simples. Muita gente explica por regra de 3, eu particularmente acho que é uma perda de tempo. Então quando você inverte justamente a fração, você tem de uma forma muito mais prática esse resultado, beleza? Então, daqui a pouco a gente vai dar prosseguimento a essa parte de matemática financeira, né? Já entrando dentro dos juros simples. Até daqui a pouco. Vamos lá, galera. Dando prosseguimento, então, nessa parte de matemática financeira, a gente vai falar sobre juros simples.
Nós temos que o juros simples ele não acontece na prática, né? Nenhum banco te empresta dinheiro a juros simples, nem financia alguma coisa para você a termos de juros simples. O juros simples ele é uma forma de trabalhar de uma forma um pouco mais didática, mais prática, né? Essa parte de juros para que você tenha uma ideia. Ele até funciona numa determinada situação. Caso você, né, todo mês tenha um determinado valor na conta e retire sempre o rendimento, levando em consideração que o rendimento é constante todos os meses, né? Então vamos supor, você botou na poupança, a poupança num determinado período ela rende sempre a mesma coisa todos os meses e você sempre retira o rendimento. Então rendeu R$100, você tira o rendimento, deixa o dinheiro que tinha lá, vai render de novo R$100 e você vai tirando lá. Caso contrário, o que acontece é o famoso juros sobre juros, que é o juros compostos. Bem, independente se o juros é simples ou o juros é composto, sempre trabalha, obviamente, com 3 pilares os juros, né? O capital, a taxa e o tempo. Então, nós temos aqui os elementos principais dos juros. Então, o juros simples, cuja fórmula é o CIT, ou, particularmente, CIT sobre 100, né? Esse sobre 100 normalmente é ligado a I, que é a taxa, né? Então, nós temos C, que corresponde ao nosso capital, I, que é a nossa taxa percentual, e T, que é o tempo, né? Em alguns livros didáticos muda um pouquinho, às vezes, a simbologia, né? Muita gente põe no lugar do T, põe N meses, N períodos, só que eu particularmente gosto de botar T, que representa o tempo. Bem, ao final de um determinado período, justamente o valor que você colocou, mais os juros que você obtém, nós temos a resolução disso, que é o montante, né? Então, nós temos que o montante final, ele é a junção do capital inicial mais os juros, né? Então, quando você pega o capital inicial mais os juros que rendeu, consequentemente, você tem o montante. Então, montante e capital mais juros. Uma vez que a fórmula dos juros é CIT sobre 100, existe uma outra maneira de representar o montante, que é dessa forma aqui, ou botando o C em evidência, vai ficar 1 mais IT sobre 100. Ok? Então, vocês vão ver que em qualquer livro, apostila que vocês peguem para falar sobre essa parte de juros simples, né, existem várias decomposições assim, de fórmula. Bem, na física é muito comum, quando você pega lá aquelas fórmulas de mecânica, né, você substitui uma na outra e vai criando novas fórmulas. E é o que acontece aqui. Nós temos os juros simples, a fórmula dos juros que é CIT sobre 100, e a fórmula do montante que é capital mais juros. E você pode abrir justamente essa fórmula dos juros para poder trabalhar com isso. Uma coisa de extrema importância dentro dos juros, né, independente se é simples ou composto, é que a taxa e o período devem andar lado a lado. Se a taxa é mensal, tem que botar o tempo, né, ao mês. Se a taxa é anual, tem que botar o tempo em ano. Então, isso é bastante importante. Lembrando que dentro da parte da resolução da matemática financeira, nós temos que um ano, que corresponde a 12 meses, equivalem a 360 dias. Então, vou botar aqui um asterisco. Por que acontece isso? Nós temos aí que dentro dos juros, né, independente se é ano bissexto ou não é ano bissexto, a gente sempre pensa que os juros é aplicado, né, período a período, e que um mês comercial equivale sempre a 30 dias. Então, por isso você parcela 30, 60, 90, 120 dias. Então, sempre de 30 em 30. Consequentemente, se eu faço 12 vezes 30, obviamente dá 360 dias. Então, muitas vezes as pessoas põem 365 ou vai botar 366 pensando no ano bissexto e vai perceber que os resultados não batem com a múltipla escolha, caso seja uma questão de múltipla escolha. Justamente porque, por mais que seja um valor perto de 365 ou 366, a gente está trabalhando sempre com 360 dias. Então, a gente ignora esses 5 ou 6 dias a mais, justamente porque a gente trabalha aqui dentro dos juros simples, dos juros compostos, sempre período de 30 em 30, beleza? Então, nós temos AA ao ano, AD ao dia, AM ao mês, AT ao trimestre e assim por diante. Então, nós temos aí várias formas de trabalharmos aí com juros, né, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre, ao ano, ao dia, e cada uma das terminações é extremamente importante. Então vamos lá.
no nosso primeiro exemplo aqui, vamos supor um capital que a gente tenha de R$ 2.400 aplicado a uma taxa de 5% ao mês durante um ano, né? Então, como a gente tem aqui a taxa mensal ao mês, cabe a nós sempre transformarmos o tempo em meses, no caso aqui, 12 meses, beleza? Bem, dentro dessas transformações, como a gente tem, né, juros simples, juros compostos, muita gente pensa assim, 12% ao ano dá 1% ao mês. Nos juros simples sim, mas nos juros compostos não. Então, para não errar, sempre transforme o tempo, não transforme a taxa, beleza? Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse 7 meses e eu tenha que passar para ano. Então, nós temos aqui, para transformar para ano, divide por 12, 7 dozeavos de um ano. Beleza? Então, nós temos aí 7 meses, 7 dozeavos. Então, transforma numa fração, não trabalha com a parte percentual dividindo, porque se for juros compostos, você vai errar. Beleza? E juros simples, tudo certo. Então, deixa eu apagar aqui para a gente dar prosseguimento. Bem, então, para a gente analisar justamente esse problema aqui, né, a gente vai ver o quê? Nós temos que os juros é igual ao capital, R$ 2.400, uma taxa de 5% durante 12 meses, né? Beleza. Então, posso cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Então, nós temos aqui que os juros será igual a... Então, posso fazer 24 vezes 12 vezes... Perdão, 24 vezes 5 vezes 12. 5 vezes 12, depois multiplicar com 24. Tanto faz, né? Multiplicar aqui 24 vezes... 5 vezes 12 dá 60, né? Aqui ficou um pouquinho mais fácil. Então, aqui vai ficar 6 vezes 4, 24, não 2. 6 vezes 2, 12, 13, 14... Então, nós temos aqui R$ 1.440. Então, nós temos esse aqui vai ser o valor do nosso juros, um juros bastante alto. Então, se a gente quer saber qual é o montante final do período, então nós temos um capital de 2.400, há uma taxa, né, de juros aplicada em um determinado tempo, gerou de juros 1.440, consequentemente, nós temos que o nosso montante será igual a R$ 3.840. Então, esse daqui é o valor do nosso montante final. Então, se ele pergunta sobre os juros, é esse. Se ele pergunta o montante final, é esse daqui. Beleza? Bem, outro exemplo que eu vou trazer aqui é o seguinte. Ela pergunta, em quanto tempo um determinado capital aplicado à taxa de 10% ao ano triplica seu valor. Então, vamos lá. Qual o capital? Não importa. Então, se é um capital de 100, obviamente, ele vai triplicar, vai virar 300. Então, qual é o detalhe aqui dentro dessa questão? Nós temos um capital inicial que ele é X, que no final vai virar um montante de 3x. Então, isso aqui vai virar, né, um montante, logo os juros tem que ser de 2x. Então, essa questão é bem interessante. Ao aplicarmos, então, aqui dentro da fórmula, né, nós temos juros é igual a capital, a taxa percentual 10% ao ano, vai dar um determinado tempo. Parece que tem duas incógnitas, só que o x vai embora, né? Aí você vai falar assim, mas o tempo vai ficar em quê? Se a taxa é anual, vai dar em anos. Então, passando, vou cortar logo 0 com 0, passando esse 10 para cá, o tempo será igual a 20 anos. Ou seja, a aplicação de 10% ao ano, para que o capital triplique de valor, ou seja, passe de x para 3x, renda 2x, são necessários 20 anos. Beleza? Então, essas aplicações de juros simples são interessantes. Lembrando que o juros simples ele funciona em PA. Uma das coisas que a gente pode calcular é valor mensal, valor do período e somando passo a passo. Então, nós temos aí que o juros simples, ele funciona como se fosse uma progressão aritmética. Então, você pode calcular os juros e somando como se fosse uma razão de uma PA.
beleza? Então depois eu vou fazer uma comparação direta sobre juros simples de IPA, tranquilo? Bem, vamos lá. Dando prosseguimento aqui ao nosso juros simples, né? Em cada uma das questões nós vamos calcular os juros simples obtidos nas determinadas condições. Então a gente tem que sempre ficar de olho na taxa e no tempo para ver se eles estão lado a lado, né? Então vamos lá. Primeira coisa, 4% ao mês, 3 meses, beleza. 5% ao mês, 1 ano, então consequentemente vou passar aqui para 12 meses. Então lembrando que por mais que nos juros simples tanto faz mexer na taxa ou no tempo, nos juros compostos não. Então por isso que a gente sempre vai mexer no tempo. 48% ao ano. Então o tempo 5 meses vão ficar 5/12 de ano. Ali nós temos 72% ao semestre. E ali nós temos 8 meses. Então aqui, para passar de meses para semestre, você divide por 6, tá? Então aqui, semestres. Então tem que ficar ligado nisso daí. Obviamente que ali dá para simplificar, mas é só para a gente representar a fração que corresponde 8 meses em semestres, beleza? No caso aqui vai ser, vamos chegar a ser 2, né? Semestre, beleza? Bem, então após transformados todas as taxas, né? Todos os tempos de acordo com as taxas, a gente vai aplicando aqui a fórmula de juros simples. Então nós temos aqui no primeiro problema, quase que não sai. Juros é igual a capital, 220, a taxa 4% ao mês, durante 3 meses. Então aqui eu vou cortar um zero apenas com zero, então aqui vai ter 22 vezes 12 sobre 10, né? A gente vai fazer a continha, ó. 22 vezes 12, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. Então aqui 4, 6, 2. Tem aquela famosa regrinha do em pé, cruzado e pé, que eu particularmente gosto muito, né? Vejo que está em pé, 4, cruzado, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 2, 2, 4 com 2 dá 6, e em pé de novo, 1 vezes 2 dá 2, ok? 264. Sobre 10, então isso aqui vai dar direto 264. R$ 26,40. Beleza? Bem, no nosso segundo caso aqui, nós temos juros é igual capital 540 a uma taxa de 5% ao mês durante 12 meses, que é 1 ano, né? Então aqui eu vou cortar um zero com zero. Perceba que 5 vezes 12 dá 60. Então vou aproveitar desse cálculo para poder simplificar com 10 que ainda ficou embaixo, né? Então aqui eu vou cortar um zero com zero e vamos obter direto a taxa de juros aqui, né? Na verdade, os juros produzidos, 6 vezes 4, 24, vão 2, 6 vezes 5, 30, 32, 320 reais, beleza? Então perceba como fica mais fácil, né, da gente aplicar direto as razões e as multiplicações dos juros, né, que é o 5 sobre 100, a partir do momento que a gente já transformou tudo. Então aqui a gente tem juros é igual capital 400, a taxa 48% ao ano, 5 meses foram transformados em 5/12. E o interessante aqui é que, obviamente, o 12 e 48 são simplificáveis, né? A gente tem aqui, ó, 12 e 48, aqui dá 1, aqui dá 4, e ainda tem os dois zeros, né? 0, 0 com 0, 0. Então a conta fica super simples, né? O que vai ficar? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 20, os juros é igual a R$80. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira. Não, tá tudo certo. Vamos para o próximo. Então nós temos aqui os juros, né? R$180, 72% ao semestre, 8 sobre 6 semestres, né? Simplificando dá 4/3. Foi até bom aqui não simplificarmos, por quê? Cortando 0 com 0, dá para ver que 18 é dividido por 6, né? Então aqui dá 3, aqui dá 1. Então aqui vai ficar 3 vezes 8, 24, 72 vezes 24 sobre 10. Continha, 72 vezes 24, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 7, 28, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14, 8, 12 vão 1,
171. Então, sobre 10, isso aqui vai dar R$ 172,80, beleza? Deixa eu apagar essa conta feiosa aqui. Então, nós temos aqui os 4 problemas, né, resolvidos, baseando justamente nas transformações, caso fosse necessário, em 3D foram necessários, na parte do tempo, transforma o tempo sempre, beleza? Bem, para a gente finalizar então essa parte de juros, a gente vai comparar os juros simples com a progressão aritmética, como eu falei anteriormente, né? Eu vou utilizar o primeiro exemplo aqui para a gente poder analisar isso. Então, por exemplo, você tem aqui o valor de R$ 220, tá? A taxa de 4% ao mês. Então, vamos fazer 4% de um único mês. 4% de 220. Vou cortar o zero com zero, né? Então, aqui vai ficar 4 vezes 22 dá 88, sobre 10, 8,8, né? Então, o que a gente poderia fazer para esse valor já em relação ao montante? Bem, nós temos aqui o capital de R$ 220 e os juros foi de R$ 26,40, né? Isso aqui foi ao longo de 3 meses. Então, como é que a gente vai analisar isso daqui? Quando a gente pega esse valor mensal, ao fazermos 8,8 vezes 3, 3 vezes 8, 24, e vão 2, né? 3 vezes 8, 24, 25, 26. A gente tem exatamente aqui a taxa mensal multiplicada por 3, já tem os juros, né? Então, por isso que a gente falou que inicialmente o juros simples ele não acontece na prática. Não é simples, por exemplo, você botou um dinheiro na poupança, vamos supor R$ 220. Todo mês vai render sempre R$ 8,80. Não, porque no primeiro mês você tinha 220, passou um mês, você vai estar 228,80. No segundo mês vai render em cima do novo valor, né? Não do valor inicial. Então, o juros simples ele calcula dessa maneira, sempre em relação ao valor inicial. Que é até uma forma de diferenciar os juros simples e juros compostos. Se no problema não vier escrito juros simples ou juros compostos, se ele fala que o rendimento em relação ao período inicial é juros simples. Se ele fala que o rendimento é cumulativo ou rendimento em relação ao período anterior é os juros compostos. Lembrando que os juros compostos também é passível de bastante utilização de logaritmo, que a gente vai ver também daqui a pouco na parte de juros compostos, beleza? Então, até daqui a pouco. Vamos lá, galera. Dando prosseguimento, então, aí a parte de matemática financeira, falando sobre agora juros compostos. Os juros compostos, ele se difere dos juros simples justamente pelo processo cumulativo, né? O famoso juros sobre juros. Então, nós temos aí que na forma de juros compostos, a gente tem direto o montante, onde o montante é igual ao capital, vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. E caso você queira saber qual é o juros produzido, né? Se a gente viu lá no juros simples que montante é capital mais juros, e nesse caso aqui ele já tem direto o montante, você vai fazer que os juros é o montante menos o capital. Então, essa fórmula aqui que você vai utilizar para poder determinar os juros. Então, por exemplo, você tinha um valor de R$1.000 e agora você tem um montante de 1.400, os juros produzidos foi de R$400, você vai fazer 1.400 menos 1.000, obviamente vai ter justamente os juros. Então, nesse caso daqui, você vai calculando direto o juro composto. Bem, então o juro composto, né, que ele funciona de forma multiplicativa, né, ele tem a ideia justamente daquele aumento percentual. Então, quando a gente falou sobre aumentos percentuais, por exemplo, eu tenho um capital, né, vou botar R$100. Aí eu tenho vários aumentos de 10%. Então, aumentei várias vezes 10%. Multipliquei por 1,1, depois vou aumentar de novo 1,1, depois vou aumentar de novo 1,1. Então, ao longo de 3 meses, né, a gente vai ter aqui R$100 vezes 1,1 elevado ao cubo, que é justamente o valor, né, que vai ter a ideia da fórmula de juros compostos. Então, aqui você tem o valor inicial. Esse 1 aqui é porque tem conectado o 100%, que é 1, mais 10%. Né? Então, nós temos aqui 110%, 110 sobre 100 dá 1,1. E aqui justamente o número de períodos que foi justamente acumulando os juros. Né? Então, por isso que nós temos aí que os juros é cumulativo. Bem, dentro da fórmula de juros compostos e o trabalho justamente dessa parte
exponencial faz com que muitos períodos, né, dentro dos juros compostos sejam trabalhados em forma de tabelas ou de logaritmo. Então, por quê? Você tem lá na prova do Enem, né, qualquer tipo de outra prova, até mesmo da UERJ ou outros concursos. Quando você trabalha justamente com juros compostos, imagina, vou aplicar um determinado capital, vamos supor um capital de R$20.000 a uma taxa de 5% durante um ano. Como que eu vou fazer para calcular 1,05 elevado a 12? Quando a gente tem elevado a 2, elevado a 3, por mais que seja um pouco mais chato, dá para calcular. Só que com uma potência muito grande é algo inviável. Imagina, por exemplo, no financiamento de um carro, né? Então vamos supor, eu tenho um carro de R$48.000, vamos financiar uma taxa de 1% ao mês apenas, ok? Durante 5 anos, 60 meses. Então, ao aplicarmos isso, né, quando eu ponho isso na forma de juros compostos, vocês vão ver que é inviável fazer isso na mão. Então, você vai pegar 48.000, multiplicar por 1,01, que dá 1%, 100% mais 1%, 101%, elevado a 60. Então, nós temos aí que esse valor seria impraticável na hora da prova. Então, por isso que a gente utiliza recursos, né? Então, por isso que dentro da prova ou vem a tabela já pré-determinada do valor exponencial, ou ele te dá condições, utilizando o logaritmo, né, para poder fazer isso. Porque lá no log existe uma propriedade que você joga log e a potência vem para frente, né? A famosa propriedade do peteleco. Então, qual é a vantagem de você utilizar o log? Então, quando você tem o log de x é igual ao log de y elevado a n, então a gente tem aquela propriedade que joga esse cara para frente, né? Então, possivelmente, algum recurso ligado a logaritmo a gente teria que utilizar aqui dentro desse problema. Caso contrário, seria inviável. Então, por isso que numa prova, caso ele não te dê ou o logaritmo ou uma tabela exponencial, ele vai te trabalhar com um período pequeno, 2 meses, 3 meses no máximo, para que você possa calcular esse valor exponencial, beleza? Olá, galera! Então aqui em termos de juros compostos, eu separei 2 exercícios completamente distintos, né? Que nós vamos aqui aplicar simplesmente a fórmula, aqui vamos aplicar a fórmula e vai cair no logaritmo. Então já deixei o quadro montado, por quê? Porque nós vamos analisar cada um dos detalhes dos juros compostos. Então, a gente não vai perder tempo fazendo a conta. Vou comentando passo a passo cada um dos problemas, né? Então nós temos aqui que os juros compostos possuem fórmula montante é igual a capital 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, caso seja necessário calcular o valor dos juros mesmo, né? Então, os juros será calculado pelo montante final menos o capital inicial. Beleza? Então, a gente calcula assim os nossos juros compostos nesse caso. Bem, então dentro do nosso primeiro problema, né? A gente tem aqui R$300 aplicado a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Então, tem gente que gosta de fazer a taxa mês a mês. Então, por exemplo, calcularia 2% de 300, vou cortar 2 zeros com 2 zeros, daria R$6. Então, seu capital passa a ser R$306. Aí, no segundo momento, eu calcularia 2% de 306, dando novo valor e somando sempre passo a passo. Então, diferentemente do que acontece nos juros simples, que nos juros simples seria sempre R$6, ia somando mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, então em 3 meses seria R$18, né? Aqui não, é um juros cumulativo, então sempre o juros vai ser maior. A partir do momento que você aplica na fórmula, a fórmula já prevê justamente com essa potência, esse valor, né, que será multiplicado. Seria o valor de R$300 acrescido 2%, depois novamente 2% e depois novamente 2%. Então, no primeiro mês, no segundo e no terceiro mês, né? Então, ao final de 3 meses, né, nós temos aqui o valor repetitivo, que é 1,2 elevado ao cubo. Nós temos aí que os juros não necessariamente precisam ser uma taxa fixa. Nesse caso aqui, foi um valor fixo de 2%. Então, vamos supor, no primeiro mês rendeu 10%, no segundo 9%, multiplicaria por 1,1, depois por 1,09. Só que aí você não tem justamente esse elemento exponencial, que é gerado justamente por taxas que são iguais em todo o período, beleza?
Então, nesse caso daqui, nós temos 300 vezes 1,02 elevado ao cubo. Já damos aqui o resultado final, que é R$ 318,06. Então, caso houvesse a necessidade do cálculo dos juros, então nós vamos pegar o valor que nós temos final, menos o valor inicial, que é de R$ 300, consequentemente, nós temos que a nossa taxa de juros foi de R$ 18,06. Então, esse aqui é o nosso juros, beleza? Bem, então nós temos aí que no caso dos juros compostos, para determinar a taxa de juros, né, o valor dos juros acumulados, perdão, você vai fazer o montante menos o capital inicial e assim você vai obter. Bem, no nosso segundo exemplo, nós temos uma aplicação de R$ 10.000 a uma taxa de 20% ao ano, que eu quero saber em quanto tempo vai render, né, vai gerar um montante, perdão, de R$ 60.000. Então, eu tinha 10 mil, apliquei a 20% ao ano, esse negócio foi gerando juros até que gerou um montante final de R$ 60.000. Quero saber quanto tempo levou isso daí, né? Então, qual é o detalhe? Nós temos aí 3 fórmulas exponenciais que normalmente caem em log dentro de qualquer tipo de concurso e principalmente no nosso vestibular, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui que as fórmulas que caem em log são termo geral da PG, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Né? Nós temos que o juros compostos ele funciona em PG. Nós temos que a função exponencial y é igual a elevado a x é uma função que também pode cair em log a partir do momento que você desconheça, né, o elemento x ali, que você possa utilizar log dos dois lados. E por último, a fórmula dos juros compostos, né? Já está aqui, não vou repetir de novo. Então nós temos que essa fórmula aqui, essa daqui e essa dos juros compostos são 3 fórmulas que podem estar sujeitas à utilização do log. Nosso problema é que ele utilizou o log, né? E a gente vai comentar que os logs principais de qualquer tipo de prova são o log de 2, que é aproximadamente 0,3, né? A melhor aproximação dele 301, e o log de 3, que é aproximadamente 0,48. Melhor aproximação, 477, com 3 casas decimais. Então, 0,3 e 0,48 estariam de bom tamanho para o log de 2 e o log de 3, beleza? Tá. Então, nós temos aqui, já separei aqui cada um dos casos, capital, montante, a taxa e o tempo, que é o nosso problema, né? Então, nós temos aqui montante é igual a capital, 1 mais a taxa, como é 20%, né? 0,2, né? Elevado ao tempo. Detalhe que, se a taxa é anual, o nosso tempo será dado em ano. Beleza. Então, nós temos aqui 60 é igual a capital, a taxa elevada ao tempo, né? 1 mais a taxa. Então, passei o 10 mil para cá, ficou 6 igual a 1,2. Chegamos a uma equação exponencial que eu não sei resolver. Então, a lei da equação exponencial, que não se resolve pelos princípios exponenciais, ela trabalha com log. Como? A gente joga log dos dois lados. Ao jogarmos log dos dois lados, aqui eu já fiz a inversão, né? Vai ficar log de 1,2 elevado a t é igual ao log de 6. Tá, mas por que a gente joga o log dos dois lados? Porque a primeira propriedade que a gente aprende log é justamente a propriedade do peteleco, né? Aquela que você pega a potência e joga ela para frente, descaracterizando assim a equação exponencial. Então a gente vai ter t vezes log de 1,2 igual ao log de 6. Então, normalmente são utilizados log de 2, log de 3, log de 5, são os logs principais de prova. Só que nada impede de ter logaritmos neperianos, logs em qualquer tipo de base, dependendo, obviamente, da ocasião. Só que nesse caso, se não for log de 2 ou log de 3, ou mesmo log de 5, que é derivado do 2, o problema te informa na questão. E nessa questão aqui, ele dava até o log de 2 e log de 3, como sendo 0,3 e 0,48, beleza? Bem, então aqui nós temos t vezes log de 1,2 é igual ao log de 6. Então cabe a nós utilizarmos nossas artimanhas, né? Então aqui nós vamos fazer aqui, deixa eu botar de azul, que o 12, 1,2, né, vai ser 12 dividido por 10, né? E o log de 6 vai permanecer aqui. O 12, né, é 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 3. 2 ao quadrado, 4 vezes 3 dá 12, né? Então, o que eu fiz? Vai ficar log de 2 ao quadrado vezes 3. Né? Então, nós temos o log de 12 sobre 10, log de 2 ao quadrado vezes 3 dividido por 10. Né?
A gente sabe que pelas propriedades logarítmicas, o produto vira soma e a divisão vira subtração. Então nós temos aqui que o 2 ao quadrado vezes 3 virou 2 ao quadrado, mais o log de 3, e o 10 que estava no denominador dividindo, passou para cá como se fosse subtraindo. Novamente a gente tem que passar esse 2 aqui para frente, né? E aqui o log de 6, nós temos que é o log de 2 vezes 3, que é o log de 2 mais o log de 3. Então, basicamente, aqui nós temos só a aplicação do resultado, né? 2 vezes 0,3 mais 0,48 menos log de 10 na base 10 vale 1 é igual ao log de 2, que é 0,3, mais o log de 3, que é 0,48. Então, no final das contas, isso aqui vai ficar 0,778 dividido por 0,079, que dá aproximadamente 9,84 anos, que é bem próximo de 9 anos e 10 meses, tá? Então, nós temos aqui que toda vez que uma equação exponencial ela cai num determinado ponto que você não consegue resolver, ela está passível do log. Então, nós temos aí que como a fórmula de montante dos juros compostos é uma fórmula exponencial, então ela está passível sim do log. Para a gente finalizar então essa aula de matemática financeira, a gente vai pensar sempre o seguinte, que os juros simples ele funciona em PA. Eu posso calcular o valor inicial e ir somando. Os juros compostos não posso fazer, que é um juros cumulativo, que é um juros sobre juros. Então, os juros compostos ele funciona em PG, como se fosse uma razão, né? Esse valor do caso, por exemplo, aqui 1,02. Então, a razão é 1,02. Então, eu vou multiplicando passo a passo. Se fosse em PA, então nós temos que nos juros simples o valor de R$6, que é 2% de 300, seria justamente a razão, o Rzinho da PA. Aí é só fazer mais 6, mais 6, mais 6. Então, nos juros compostos, multiplica por 1,02 e nos juros simples, mais 6, mais 6, mais 6, e assim você já tem o montante final, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido, até porque essa parte de matemática financeira, ela é essencial, né? Não só nos concursos que vocês farão ao longo da vida, né? No vestibulares, como também na sua vida mesmo, né? Pessoal, com a parte de financiamentos, com aplicações, tem gente que já trabalha com o mercado financeiro, ou mesmo quem tem um dinheirinho lá na poupança, que rende muito pouco, mas rende alguma coisinha, né? Também trabalha com essa parte de juros compostos, até para ver se... Para você ter ideia se o banco está te roubando ou não, se está tirando alguma coisa de você, é bom que você tenha uma noção dessa parte de juros compostos, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tenham aí, deixe para mim, que será um prazer fazer uma nova aula só explicando essa parte das dúvidas, beleza? Galera, grande beijo. Valeu!